Pode falar. Amada da Zoe, come comida. Muito bonito, tá bom? Tá, fica dentro, mãe. Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. Espero que a graça de Deus tenha recaído aí durante essa semana na vida de todos vocês. E nessa semana que se inicia, o Senhor possa estar abençoando cada um grandemente. Eu quero aqui agradecer, a alguns irmãos. O irmão Marlos, meu querido irmão Marlos. Quero agradecer ao irmão José do Carmo, irmão Chiquinho, Lidiomar Alves, que é minha mãe, o meu pastor Alzerino, o apóstolo Roberto Cirqueira, meu tio, que está lá em Portugal, e também o pastor Davi Cirqueira, o meu pastor e tio, presidente das regional. Então, irmão, sem muita demora, nós vamos dar continuidade ao texto da semana passada. Nós vamos continuar no mesmo texto, que é João 3,7, então, que diz: não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Continuando a mensagem anterior, aprendemos que ser nascido de novo não é ser religioso e nem mestre como Nicodemos. Não é ser radicalmente religioso como foi o apóstolo Paulo. E não é só apenas ser bondoso e fazer boas obras, obras de caridade, como fez o nosso irmão Cornélio. Mas nascer de novo é ter um novo coração, ser transformado totalmente, interior, exteriormente. Isso é uma transformação completa na mente, no sentimento, tanto para com Deus e para com os homens. Isso é nascer de novo. Nascer de novo é uma transformação completa, interior e externamente. Isso é novo nascimento. Como lemos no versículo da semana passada, nós vamos deixar na descrição do vídeo, os irmãos que não viram ainda e quiserem ir lá ver. Então, nós vimos Jeremias, a citação de Jeremias, em que diz: tira de vós o coração de pedra e coloca um coração de carne. Então isso mostra uma transformação radical. Então, por que todos devem passar pelo processo do novo nascimento? Romanos 3,23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão, ou algumas versões, foram da glória de Deus. Voltamos em Gênesis capítulo 3, nós vemos ali a queda do homem, a queda de Adão, que é o pai de todos os viventes. Diz a Bíblia ainda que através de Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, e versículo de número 12. Diz ainda que a morte reinou sobre todos aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Você não pecou como Adão, você não pecou o mesmo pecado de Adão, mas a morte passou a todos os homens. Agora fica uma pergunta: como todos os homens, como herdamos como herdamos essa herança maldita, visto que não transgredimos a semelhança de Adão? Gálatas 5,9, é interessante esse versículo, Gálatas 5,9, que diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu estava até uns dias atrás trabalhando na padaria aqui de um colega meu, meu irmão Francisco, e fazendo o pão. É interessante o processo de fazer o pão. Ali nós pesávamos uma medida, 8 kg de farinha, colocava todos os restantes dos ingredientes e depois colocava apenas 25 gramas de fermento. O interessante é que são o quê? São 8 kg de fermento para 25 gramas, 8 kg de trigo para 25 gramas de fermento. A proporção de trigo é muito maior, é grande, é uma massa enorme. Então dá uma diferença de quê? De 7,975 kg a mais do que o fermento. E no entanto, depois que você bate a massa, que faz todo o processo ali, separa e põe lá e coloca na tela, no outro dia, quando você vai ver, toda a massa levedou, o fermento tomou conta de toda a massa, o pão cresceu, desse tamanhozinho assim, o pão já ficou aquela coisa bonita, bacana, e já cresceu. E o mais interessante é que se não tiver uma intervenção externa,
né? Se o padeiro não chegar ali, não pegar a tela do pão, colocar dentro do forno para que ele asse, né? Para que seja assado o pão, então o processo de fermentação ainda continua. Até o pão que está na tela, ele murcha, ele acaba melando e acaba caindo e se perdendo toda a massa, ele se estraga. Então, o interessante é que tinha que haver uma intervenção externa. E quando Adão pecou, infelizmente o nosso pai, Adão e Eva, o pai e a mãe de todos os homens, eles foram contaminados o quê? Com o fermento do pecado. E lembra que de Adão e de Eva, né, Deus fez toda a raça humana. E visto que os dois foram contaminados com esse fermento do pecado e da iniquidade, né, então esse fermento também passou para todos os homens. Infelizmente o pecado também passou para todos os homens. E o mais interessante, que pegando esse processo, isso que eu acabei de dizer sobre a atuação externa, né, é a única pessoa que pode arrancar esse fermento do ser humano, é somente Deus. Né? Somente o Pai, somente aquele que criou o homem, que fez o homem. E foi por isso que Deus providenciou Jesus para tirar o pecado de todos os homens. O pão por si mesmo, a massa, não pode, depois que o fermento introduziu-se na massa, não tem como retirar, não tem como você arrancar. Eu não consigo ir lá e tirar, ninguém consegue. Mas, no entanto, quando se leva ali no fogo, aí aniquila o processo da fermentação. E o pão fica bonito, fica bacana e se coloca lá para que os homens venham e se saciem. É claro que, parando aí, isso não tem nada, esse pedacinho aqui não tem nada a ver com os seres humanos. Mas a única coisa que pode nos purificar e nos limpar, fazer com que esse processo ele não nos mate, porque a Bíblia diz o que? Romanos 3:23, fala que o salário do pecado é a morte. E o pão ali na tela, se não parar aquele processo de fermentação, o pão se perde, o pão morre. Né? Usa esse termo, morre-se a massa, morre-se o pão, se perde tudo e para nada mais presta a não ser para ser jogado fora, não presta para mais nada. E o homem é assim também. Se Deus não interrompesse esse processo de fermentação, da fermentação do pecado, se Deus não providenciasse, né, a salvação, a libertação da escravidão do pecado, o homem fatalmente ele vai perecer, a humanidade irá completamente perecer. Mas por isso que Deus demonstrou o seu amor, quando Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então esse processo de fermentação só é parado, só é estagnado, só é interrompido enquanto a nossa vida aqui na terra, só através do sangue de Jesus, só através de Cristo, né? Então somente pelo sacrifício de Cristo somente o sacrifício de Cristo pode intervir nesse processo de fermentação pecaminosa que está na massa humana, na nossa vida. Mas só alcançamos isso pela fé. Assim o homem se torna justo diante de Deus. Romanos 3:28. O homem é justificado pela fé. Não é por obras, não é por aquilo que eu faço. Não existe nada, como eu falei, não existe nada que eu possa fazer ou que o pão possa fazer para arrancar aquele fermento dele ou para parar aquele processo mortal dele. O homem também é dessa forma, por si mesmo. Você não consegue vencer o pecado. A Bíblia mostra isso. Nós não conseguimos vencer o pecado. O próprio apóstolo Paulo falou que antes de aceitar a Cristo, ele passava o quê? Uma luta constante entre a carne e o espírito. Ele lutava constantemente e ele via que ele não conseguia vencer. Aí tanto que ele fala, mas dou graças a Deus por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo deu a vitória a Paulo. Agora, daqueles que estão em Cristo Jesus, como diz Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então é somente Cristo que pode parar o processo da fermentação, esse processo da fermentação do pecado na nossa vida. Mas isso só é alcançado pela fé. E o homem longe de Deus e o homem afastado de Deus, a única coisa que ele sabe fazer é pecar cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais ele vai pecando, né? E nós podemos ver até mesmo grandes homens da nossa história, Martinho Lutero, né? E outros homens aí,
nós formos observar, tentaram fazer muitas coisas para poder encobrir, para poder ter uma paz interior, e não conseguiram alcançar, a não ser, principalmente Martinho Lutero, aquele da Reforma Protestante, né, quando ele encontrou aquele versículo lá que diz, né, pela fé, né, que pela fé o homem é salvo. Então o homem é salvo pela fé. O homem é simplesmente pela fé. É a única maneira, é o único jeito. O homem pode fazer boas obras, pode pagar penitência, pode se martirizar. Não adianta. Porque não há uma atitude nossa, algo nosso que nós possamos fazer para parar a fermentação do pecado. E diz a Bíblia que todo aquele, Romanos 10, 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, esse é o modo, a única maneira de nós sermos livres do pecado. Por isso que a Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, como fica então, né? Como ficam as obras, visto que não sou justificado por elas? O interessante é que capítulo 4 de Romanos e Gálatas 3:6 diz assim, Paulo explica sobre a justificação de Abraão, né? Sobre a justificação de Abraão. Especificadamente no versículo 3 do capítulo 4 diz, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ele faz uma citação de Gênesis capítulo 15, versículo 6. A única coisa que Abraão fez para que fosse chamado amigo de Deus, para que fosse justificado por Deus, foi crer. Ele apenas creu em Deus. Então Abraão, a única coisa que ele fez, apenas creu em Deus. Não, a Bíblia não fala que Abraão fez isso, Abraão fez aquilo outro, e aí Deus o chamou de amigo de Deus. Mas talvez você pode pensar, mas Abraão ofereceu o seu filho Isaac, né, foi oferecer o seu filho Isaac como Deus pediu. Pronto, você vai entender isso aqui agora. Por quê? Porque em Tiago 2:23, Tiago faz a mesma citação, e no versículo 24 de Tiago 2, ele diz que uma pessoa não é justificada por obras, que uma pessoa é justificada por obras, e não pela fé somente. Agora, o que isso quer dizer? Vamos pegar o exemplo de Abraão agora também. Isso quer dizer que, agora que eu creio em Deus, agora que você crê em Deus, agora que você aceitou a Cristo, agora que você mudou a sua vida, você não vai fazer mais obras para se justificar. Eu faço obras para me justificar. Não, agora você faz as obras pela fé. Então, Abraão, quando foi oferecer o seu filho Isaac, né, Abraão já cria em Deus, tanto que você pode ver que está em Gênesis 15, para que é Gênesis 17 que mostra ali o sacrifício de Isaac, né? Se eu estiver enganado, porque eu não fiz essa anotação aqui, nós vamos colocar a correção na descrição embaixo aí, tá? Mas parece que é Gênesis 17, quando ele vai oferecer, então Abraão já tinha fé, ele já conhecia a Deus. Então, e ali ele cria que até Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos. Mas a atitude que Abraão fez agora ali foi o que? Mostrou a fé de Abraão. Então, quer dizer, Abraão não fez a obra, não foi oferecer Isaac para alcançar a fé. Abraão só foi oferecer Isaac porque Abraão já tinha fé. Então, o que Tiago quis mostrar com isso aqui? O homem não é justificado por obras, mas somente pela fé, mas por obras. Então, quer dizer, as obras, as minhas obras, é isso que eu tenho que entender. As minhas obras evidenciam, mostram a minha fé. É por isso que Tiago diz, mostra-me a sua fé sem obras, que eu lhe mostrarei as obras pela minha fé. Eu faço obras por fé. Eu faço obra não para justificar, mas pela minha fé eu faço as obras. E o interessante é que Jesus, em João 5,19, pode conferir aí depois, Jesus diz assim, o que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Em João capítulo 1, versículo 12 diz que todos aqueles que recebem a Cristo, que receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora que você é nascido de novo, você aceitou a Cristo, você agora tem fé no sacrifício de Cristo, você reconheceu a sua situação, que você não pode tirar esse fermento, e aceitou o sacrifício de Cristo para que o fermento do pecado seja tirado da sua vida, e você alcance o perdão em Cristo Jesus. Então agora você vai fazer o que? Vai praticar a justiça, vai praticar as boas obras, vai imitar quem? Vai imitar o seu Pai. Porque o que Jesus disse aqui, João 5,19, o que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Então as obras que nós fazemos hoje não é para nos justificar, para poder mostrar
eu preciso fazer obra para que eu seja salvo. Não, eu faço obra porque eu sou salvo. Eu faço obra porque o meu Pai é bom, então eu também sou bom como o meu Pai. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem, que essa mensagem toque bastante, possa tocar no seu coração. E faça o seguinte para mim, seja um meu companheiro de evangelização, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, né? Copie o link aqui, envie nas redes sociais, envie para os seus amigos, para todos. Seja um colaborador. Né? Eu não estou pedindo você oferta, eu não estou pedindo você dinheiro, nada disso. Eu estou pedindo para você ser o meu companheiro, o meu amigo de evangelização. Porque o que nós precisamos hoje é levar a palavra do Senhor. A Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. Então, me ajude, seja o meu amigo, seja o meu companheiro. Se você gostou aí do vídeo, dá um like aqui embaixo aqui. Se você quiser também, dá um joinha aí, né? Dá um joinha, escreva nos comentários aí, dê ideias, fale o que você quer, algum assunto que você quer que nós comentemos aqui, né? E que a graça de Deus esteja sobre todos vós. Amém.